Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu sou Tatiana Campelo, sócia do Demarest, vice-presidente aqui da BPI. Nesse painel, eu tenho a honra de apresentar a Camila Rosa, advogada do Google Brasil, formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pós-graduação em Direito Processual Civil e Direito nas Relações de Consumo pela PUC. Temos também o Dr. Martim Del Valle, é doutor em Direito Internacional pela USP, professor do IACA em Viena, sócio de Martini, Botelli e Casselta Advogados, foi também vice-presidente jurídico de uma grande multinacional. Temos também o doutor Luciano Tim, que é professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, das matérias de Direito e Economia, Direito e Desenvolvimento e Direito e Regulação Econômica, sócio de Carvalho Machado e Tim Advogados. Pós-doutor do Departamento de Direito, Economia e Negócios da Universidade de Califórnia, de Berkeley, doutorado em Direito nos Negócios e na Integração Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, LLM em Direito Econômico Internacional na Universidade de Washington e mestrado em Direito Privado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O painel de hoje nós vamos falar do poder das marcas nas propagandas digitais e aspectos concorrenciais. Como alguns de vocês podem se lembrar, no ano passado, nesse painel, nós falamos um pouquinho de como as marcas, através da plataforma, através do Google Ads, estavam sendo analisadas e vistas pelos nossos tribunais. Como a plataforma era usada, a doutora Camila trouxe para a gente um panorama mostrando como a ferramenta é utilizada, podendo esclarecer para todos os participantes como a busca era feita, como o Google trazia essa ferramenta disponibilizada para o seu usuário, para o mercado, para a sociedade. E, naquele momento, então, nós falamos um pouquinho de como era a questão da busca da palavra-chave, da busca das marcas. Esse ano, a gente vai trazer um enfoque um pouco diferente. A gente trouxe um enfoque mais econômico, de direito econômico e também com reflexo para o direito do consumidor. Então, a gente vai começar hoje falando, e eu vou pedir à doutora Camila para começar, contando um pouco uma experiência prática do que a plataforma tem visto, o que o Google tem visto em relação ao uso, especialmente nesse momento de pós-pandemia, e o que a gente tem visto, como a plataforma tem sido usada por diferentes sociedades, como isso tem beneficiado, como isso tem impactado as empresas. Então, doutora Camila, eu, sem mais delongas, passo a palavra e agradeço a presença de todos vocês, tanto na forma presencial quanto online também. Por favor, doutora Camila. Boa tarde a todos. Como a doutora Tatiana me apresentou, eu sou a Camila, eu trabalho no jurídico interno do Google, trabalho aí com o Google há mais de 10 anos. Falei ano passado, repito, eu sou uma entusiasta das ferramentas, dos serviços, enfim. Então, para a gente relembrar um pouquinho, no ano passado a gente explicou como funciona o Google Ads. Então, para quem tem alguma dúvida, enfim, o Google Ads é a ferramenta de publicidade do Google, e é a opção que os anunciantes têm de comprar um espaço dentro da busca do Google. Então, o anunciante escolhe os termos, as palavras que serão escolhidas pelo usuário, e aquilo vai ativar o anúncio dele. E esse anúncio ele está, então, em primeiro lugar na página de pesquisa. Pode ter ali 1, 2, 3 assuntos. Esse é o serviço que a gente está discutindo quando a gente fala das questões de palavra-chave e quando a gente fala de Google Ads. Bom, ano passado a gente quis trazer a explicação, as políticas e etc. Esse ano a gente quer falar um pouco sobre o impacto econômico. Para quem tiver interesse, se vocês digitarem relatório de impacto econômico do Google, na busca, vocês vão encontrar aí um relatório super robusto. Ele fala de diversas ferramentas do Google, que não só o Google Ads, e traz um impacto econômico, seja de quantos empregos, de quantos bilhões foram gerados, como as empresas foram impactadas. E aí a gente escolheu, então, alguns cases de sucesso de empresas que não utilizavam o Google Ads e outras ferramentas aí de anúncio do Google e passaram a utilizar, e qual foi o impacto para essas empresas. Eu escolhi aqui a Pague Menos, que é a rede de farmácias,
Espada Sobrancelhas, que é de estética, e o Doutor Consulta. Mas tem várias histórias, se vocês olharem dentro do relatório de impacto econômico, vocês vão ver desde 2018 várias histórias bacanas, tem algumas histórias assim realmente apaixonantes, então eu realmente aconselho todo mundo a dar essa pesquisada. A Pague Menos então essa rede de farmácia que ela existe há mais de 4 décadas aí, não atuavam, não usavam ferramentas de publicidade online como padrão, mas nos últimos anos optaram, então, por fazer essa migração. Isso é uma comum para as 3 empresas, né? Em determinado momento, eles escolheram passar a investir no marketing digital e o Google Ads acaba sempre sendo uma escolha da maioria das empresas. Para a Pague Menos, por exemplo, em 2021, dos quase 200 milhões de receita que eles geraram no primeiro trimestre, 30% do e-commerce veio do Google. Um baita aí impacto, e 30% vem do Google Ads. Nós não estamos falando aqui de YouTube, anúncio no YouTube, a gente está falando de Google Ads. 30% do e-commerce vem desses anúncios. O Doutor Consulta, que eu não sabia e acho super bacana, ele nasceu aí da ideia de trazer um atendimento médico melhor para as pessoas que não têm condição de pagar o convênio e que dependiam do SUS. Então, vem dessa ideia, o Doutor Consulta, primeiro consultório em Heliópolis, e em 2015 eles passaram também a investir em Google Ads. O crescimento deles após um ano aí de utilização de Google Ads foi de 800% no agendamento de consultas. Então, também, tudo vindo de Google Ads. E o Espada Sobrancelhas, que vem de uma pessoa, a Jane Muniz, de uma origem extremamente humilde. Aos 10 anos, ela já trabalhava como faxineira. Em determinado momento, abriu o salão de beleza com o marido. E, um ano depois, o salão estava indo bem, expandiram para franquias. Também contrataram uma equipe de marketing, passaram a investir em Google Ads, e eles têm aí que 80% das pessoas que buscam por um Espada Sobrancelhas, porque hoje a rede tem 300 unidades espalhadas em 24 estados, 80% das pessoas que buscam por uma unidade vem de Google Ads. E aí, por que a gente quis trazer esses dados? Porque a ferramenta ela é realmente inovadora, né? Então, o meu marido é fotógrafo, eu administro a conta dele de Google Ads, e você tem aí uma gama assim, enorme de informações que você escolhe para o público que você quer atingir, para o bairro, né? Então, eu quero que seja só em São Paulo. Em São Paulo, eu quero que seja a 5 quilômetros do meu estúdio, ou a 10 quilômetros, 30 quilômetros. Você escolhe quais são os termos que vão realmente indicar o teu anúncio. Se você quer só mulheres, só homens, qual a idade. Você tem todas essas opções de escolha e, com isso, a garantia de que o consumidor realmente vai encontrar. O consumidor que acha o teu anúncio é aquele que buscava pelo teu anúncio. E isso traz hoje, para os, seja microempresários, ou seja você grande, como a Pague Menos é hoje, certo? Eles são enormes, isso traz uma opção enorme. Né? Você realmente consegue entrar no mercado, você consegue levar o teu produto para quem busca o seu produto, você consegue difundir. Então, voltando aqui, por exemplo, do meu marido é fotógrafo de parto, coisa que até 5 anos atrás era raríssimo. Você tinha ali 2, 3 fotógrafos de parto que eram conhecidos e que faziam esse trabalho, não se tinha mais que isso. Hoje, não. Hoje, você tem um leque extremamente abrangente de profissionais e que conseguem entrar no mercado e apresentar o seu serviço graças a essas opções de publicidade. Então, a ideia aqui é a gente mostrar o impacto das ferramentas de publicidade e trazer para a gente pensar um pouco, que o Martim e o Tim vão falar um pouco mais sobre isso, dos possíveis impactos quando a gente tenta, de alguma forma, restringir ou diminuir o quanto você pode usar a plataforma, como você pode usar a plataforma, e o que isso vai gerar para a economia como um todo e para os pequenos e médios que estão tentando aí, efetivamente, entrar na área.
Obrigada, doutora Camila, pela explicação. Acho que é sempre importante a gente pensar e entender melhor não só o impacto, né, que traz para as grandes marcas e grandes empresas, mas também para as pequenas empresas. E isso a gente vem notando uma curva completamente ascendente, cada vez mais, especialmente pós-pandemia, cada vez mais que o uso, né, da propaganda digital está sendo usado cada vez numa escala maior, e isso é algo que a gente vê que veio para ficar, né? A gente, hoje em dia, vê o mundo online sendo, muitas vezes, até com uma preponderância pelo mundo offline, né, em termos de propaganda. Então, isso é algo que a gente tem que levar de uma forma muito estratégica e de uma forma muito séria. Eu vou pedir agora para o doutor Luciano, então, fazer agora seus comentários do ponto de vista concorrencial. Bom, dentro desse panorama que a gente falou do que acontece na realidade do mercado, como que a concorrência vê isso? Como é que as marcas são usadas nesse contexto? Traz, então, por favor, seus comentários. Bom, gente, meio alto. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Já é a minha terceira participação no congresso da BPI. Não me considero completamente um outsider, embora não seja estritamente um advogado de PI. Muitos não sabem até, mas o meu LLM, parte dele foi em propriedade intelectual. Só não segui como muitos aqui que focaram na área, né? Justamente a minha dissertação lá foi sobre intersecção, em 97, entre propriedade intelectual e antitrust. Mas tema que volta e meia retorna, né? Então, porque não existem direitos absolutos, né? Então, eu pensei numa apresentação aqui, coisa de professor, mas, enfim, só para alguns conceitos que vão me ajudar e eu acho que ajudar a acompanhar, tá? Não, prometo que não serão 100 slides e que ficará enfadonho. E agradeço o convite da BPI e a Tatiana por ter colocado esse painel de pé, Camila e Martim. Será que dá para colocar minha apresentação? Se tudo der certo, senão eu falo de improviso também. Foi? Ah, foi. Então, a grande pergunta é, a plataforma do Google viola o direito de marca? É um caso de oportunismo ou não? Né? E de quem? No fundo, é uma pergunta, tá? E como pergunta, por favor, me venha mais como uma pergunta filosófica, vamos dizer assim, eu não quero impor uma resposta. Mas vamos lá, como é que nós vamos responder isso? Já é conhecido, quer dizer, a empresa Google vem sendo questionada no Brasil e no exterior sobre a plataforma Google Ads, porque os titulares de algumas marcas se sentem prejudicados por essa plataforma. Eu acho que até dá para separar analiticamente a relação Google e essas marcas, titulares dessas marcas, e a discussão entre os titulares de marcas, né, entre si. Para resolver esse problema, acho que nós vamos ter que passar pelo que é o direito de marca e como que esse direito se insere na ordem econômica, porque tem um papel fundamental. Direito concorrencial, que o Martim vai tratar em mais detalhes, nós dividimos aqui, e também um pouco de direito consumidor. Tudo isso, marca está relacionado a esses três pilares. De onde eu venho, também, só para que vocês saibam, eu sou professor de Law and Economics. Eu estou preocupado com consequências práticas, mensuração e dados. Eu não tenho me dedicado muito a discussões dogmáticas, porque, como diz desculpa até assim, mas tem um professor português que dá aula lá em Lisboa, de Law and Economics, ele diz que para o jurista dogmático, ou para a jurista dogmática, a realidade é um detalhe que atrapalha o raciocínio. Claro que ele está sendo irônico, né? Mas eu sou um cara com o pé na realidade. Então, embora seja professor, eu gosto do mundo real. E isso a gente tem pela análise econômica e pelo pragmatismo jurídico, né? Então, eu vou explicar brevemente como que eu vejo direito livre iniciativa, marca, consumidor e consequências disso tudo. Muito brevemente, vamos passar. Bom, então, assim, a nossa ordem econômica é baseada no livre mercado ou livre iniciativa. Tá? Isso é um dado. Aliás, o meu artigo menos citado, eu brinco, né? Que o menos citado foi um artigo que eu resolvi fazer uma revisão bibliográfica do que dizem os constitucionalistas brasileiros sobre livre iniciativa.
que é o artigo menos citado, que os constitucionalistas passam muito rápido, genericamente falando, e eu mostro empiricamente no artigo, né, quando eles vão comentar o artigo 170 da Constituição, parece que tem livre iniciativa, mas o direito ao trabalho, mas o... Né, então, é muito mais, de uma maneira geral, os constitucionalistas brasileiros estudam um pouco economia e direito econômico. Né? Não estou generalizando, mas acontece. Então, eu lembro que essa é a base, e quem disse isso foi o Supremo, no caso, Uber, plataforma Uber contra a Prefeitura de Fortaleza. O Supremo disse que o Brasil, nós temos um direito fundamental à livre iniciativa. Então, esse é o princípio de tudo. Para o Estado intervir, vai ter que justificar. É uma liberdade econômica. Então, no fundo, a plataforma Google começa com esse direito de livre iniciativa. Uma restrição do Estado, inclusive do Judiciário, teria que ser justificada. Vamos ver se tem justificativa. Terá justificativa à medida que tiver algum fundamento jurídico para isso. Para que serve o direito de marca? Não só dogmaticamente, funcionalmente. Para que serve o direito de marca? Em países, né, regimes que não são de livre mercado, você sabe melhor que eu, não havia direito de marca, né, porque quem garantia que o produto era bom era o Estado. Né? Direito de marca só faz sentido quando tem possibilidade de concorrência e de escolha. E quem vai tomar a decisão, no final do dia, é o consumidor. Então, o direito de marca serve para estimular, do ponto de vista de direito econômico, né, estimular a concorrência, estimular a inovação e permitir aos consumidores tomarem decisões informadas. Sem que, evidentemente, que essa concorrência seja distorcida por meio de uma concorrência desleal ou um problema de falta de informação aos consumidores. E o incentivo também à qualidade, né? Qualidade e segurança dos produtos. Não vejo violação ao direito de marca pela plataforma em si. Pela plataforma em si. Nesse sentido, eu não vejo, que eu mencionei do que vem a ser um direito de marca, eu não vejo em que medida que a plataforma cria esse problema, nem de concorrência, nem de direito consumidor, e não vejo fundamentos para o judiciário intervir na livre iniciativa. Todos os anúncios são destacados como publicidade, não confunde o resultado, então, se eu procuro, um exemplo simples, se eu procuro Coca-Cola, eu não vou me confundir se vier Guaraná, nem Barecola, não vejo esse problema. Do ponto de vista de direito consumidor, qual é uma das formas de intervenção do Estado na economia, então a ordem econômica é baseada na livre iniciativa, mas pode ter uma intervenção com base em direito consumidor. Quando é que se justificaria essa intervenção? Basicamente, um problema de informação ou qualidade. Né? O direito fundamental do consumidor numa economia de mercado é ser informado e tomar decisões que ele consiga, enfim, escolher o que é melhor para si. O consumidor não deixa de ser um agente econômico racional com vieses, né? Microeconomia somada à economia comportamental. Agora, concorrência, o Martim vai falar, também não vejo problemas concorrenciais. Agora, vamos pensar o seguinte, o que acontece se a gente intervir, né? E não permitir que essa plataforma funcione? Porque uma das formas de trabalhar com direito à economia é pensar nas consequências, né? Isso tem todo um campo de análise de impacto regulatório, enfim, mas que é um exercício que normalmente os juristas dogmáticos não estão acostumados a fazer, porque é olhar para o futuro, né? Normalmente no direito a gente é treinado para olhar o passado. Por isso que, na verdade, o direito antitrust foi um dos primeiros que permitiu olhar para frente. O que vai acontecer se essas empresas se fundirem? O que vai acontecer se o judiciário, por exemplo, impedir essa plataforma? E aí dá para fazer exercícios. Os usuários, os consumidores, terão um leque menor de opções. Parece evidente. Empresas concorrentes que antes se utilizavam dessa plataforma não mais irão aparecer como um anúncio para os consumidores. Isso diminui a possibilidade de informação, vai gerar custo para os consumidores. Essa plataforma, do ponto de vista de Law and Economics, ela reduz a simetria informacional. Um dos principais falhas de mercado, uma economia de mercado, é a simetria informacional. Por isso que o consumidor tem direito a ser informado, pois estaríamos retirando
uma informação do consumidor a baixo custo. Isso significa que você vai onerar o consumidor tendo que fazer busca. Aliás, isso é microeconomia 1, né? Ou seja, por que nas cidades maiores, pelo menos, existe uma rua como a Teodoro Sampaio, que é de instrumentos musicais? Por que existe uma rua de móveis de decoração? Facilitar a busca para os consumidores. É que antigamente era físico, o cara tinha que ir de loja em loja, né, está no mesmo lugar, você atrai os consumidores. É curioso, uma das coisas que mais me chamava a atenção na microeconomia era quando o professor explicava isso, e eu dizia, mas como? Por que um concorrente vai querer ficar na frente do outro? Porque é assim, historicamente é assim. Então, para os consumidores é bom, diminui a simetria informacional. Se a gente tirar a plataforma, aumenta o custo de transação. Aumenta a barreira de entrada para os pequenos, porque essa plataforma é mais barata que anunciar na Globo ou em outro canal, né? De grande, né? O espaço ali é muito caro, então acaba sendo uma barreira de entrada. Mas o Martim vai, desculpa, não, foi irresistível falar de, né? Tem aquele poeta irlandês, né? O Oscar Wilde, né? Ele dizia que era capaz de tudo menos resistir à tentação. Então, também, hoje eu estou um pouco, né, falei já do português, agora o Oscar, mas eu não resisti, eu tive que falar da simetria. Mas, enfim, voltando aqui, já chegando ao fim, quando o consumidor tem menos informação, menos opções, ele acaba usando as marcas que ele já está acostumado. Isso, em economia comportamental, se chama viés de status quo, né? Isso era uma coisa que eu discuti, inclusive, quando eu estava na Senacom com a Anatel. Dizer, todos os consumidores reclamam das empresas de telefonia, na média. Por que não muda? O cara só reclama, por que não muda? Né? Então, o consumidor, isso quem sabe muito são as empresas dessas digitais, né, que a gente vê um episódio, 2, 3, aquilo ali é uma forma de se valer do viés. E não é equivocado, não é um viés do status quo, a gente vai deixando, né, de comodismo. Mas, enfim, inovar se torna mais, mudar a marca, vamos dizer, a escolha para o consumidor se torna mais difícil, mais caro, menos possibilidade de concorrência para as empresas menores e você consolida marcas fortes. Isso é ruim per se não, é a base de uma economia de mercado, mas a gente tem que pensar nas outras consequências de retirar a plataforma. Então, não vejo vantagens nem para a concorrência, nem para o direito do consumidor e nem vejo, digamos assim, um prejuízo que seria causado ao direito econômico como um todo. Mas vejo redução de bem-estar para os consumidores. Tá? E aí parece não ser um bom caminho. Quanto mais competitivo é o mercado, maior possibilidade de entrada e saída de empresas. Eu até não defini livre, porque isso, em época de eleição, começa a ficar polêmico, né, e a gente perde alguns conceitos base de direito econômico. Livre iniciativa nada mais é do que o direito de entrar, permanecer e sair do mercado quando eu bem quiser. Então, quanto mais competitivo, maior possibilidade de entrada e saída, mais livre iniciativa. Isso gera incentivos, né, para os agentes econômicos se manterem, inovarem, etc. E aí, só um gráficozinho, para não dizer que eu não sou professor de Line Economics, né? Ali, baixa concorrência, né? O fato é que nós acabamos diminuindo o próprio crescimento econômico. Tá? Não vou, depois, no fim, se sobrar tempo, eu posso voltar a isso, mas tenho certeza que o Martim, depois, se quiser usar esse slide, Martim, eu te empresto. Obrigado, gente, e fico à disposição aqui para o debate. Obrigada, Luciano. Martim, então, sem mais delongas, se quiser, a partir dali, já pegar o gancho, podemos tirar. Pode deixar o slide. Ok, muito obrigado. Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer muito o convite da BDI, em nome da Tatiana. E é bom eu voltar para o mundo da propriedade intelectual. Quando eu fui in-house, quando eu trabalhei, sobretudo na Ambev, né, e aqui tenho meus ex-colegas aqui da Ambev, eu cuidei muito de questões de direito da concorrência, de propriedade intelectual, mas nunca vim. Acabou que eu nunca consegui vir a um congresso da BPI. Então, agradeço por essa primeira oportunidade, mas tenho
tenho vários rostos conhecidos que eu estou vendo aqui, um prazer rever. Queria falar um pouco, né, como o Luciano já adiantou, do ponto de vista do direito da concorrência, que essa questão do uso, né, de marcas como palavra de busca no AdWords, dá um pouco do ponto de vista do direito da concorrência, que, de certa forma, já foi adiantado em alguns aspectos pelo Luciano, e por uma razão muito simples, né? Direito do consumidor e direito da concorrência, eles se encontram muito facilmente. Um dos objetivos do direito da concorrência, alguns dizem que é o único propósito, é justamente o bem-estar do consumidor. Você criar condições tais de concorrência que você vai, na competição, na concorrência, no mérito, que é essencialmente preço e qualidade, você vai conseguir ganhar do seu concorrente, logo o produto vai ser melhor, o preço tende a ser mais baixo e o consumidor vai pagar menos por esse bem. É simples assim, e é muito próximo, isso que gera o bem-estar do consumidor. Eu queria só começar fazendo uma pequena distinção, né, que uma coisa é o direito da concorrência, outra coisa, não necessariamente a mesma, às vezes estão juntos, é a concorrência desleal, né? A concorrência desleal, enfim, qualquer das suas modalidades, né, que é tentar o desvio de clientela, é uma proteção é uma proteção sobretudo individual, é proteção a uma firma, né? É o direito, como a gente brinca, é o direito do concorrente, não é o direito da concorrência. Quando a gente fala de direito da concorrência, nós estamos falando não da defesa de um concorrente ou de outro concorrente, mas das condições de mercado que vão gerar, das condições estruturais que vão permitir a concorrência o mais livre possível, a concorrência mais robusta, mais vigorosa possível no mérito. No mérito, sempre querendo dizer, preço e qualidade, sem as distorções. Ela tenta... Por que o direito da concorrência combate cartel? Porque é uma associação de produtores, de pessoas que deviam estar concorrendo, que vão fazer uma grande ação entre amigos e combinam cobrar mais pelo mesmo produto. E se vocês olharem, o efeito econômico disso é brutal. O quanto de renda que um cartel pode extrair dos consumidores. Às vezes a gente fica brincando, corrupção é um super problema. E olha que essa é uma das minhas matérias que eu mais gosto, que é compliance. E compliance anticorrupção. Se você bota na ponta do lápis, olha o que se perde com um cartel, quanto você consegue extrair de renda, é muito mais, proporcionalmente. Por isso que é tão importante assim, e por isso que os americanos, já há muitos anos atrás, há mais de 100 anos atrás, perceberam qual era os problemas. Foi criado, enfim, fomos desdobrando o que hoje nós conhecemos como direito da concorrência. Então, não é necessariamente a proteção de um concorrente. Quais são? Uma das coisas, né, eu quero mencionar, sobretudo, duas coisas muito importantes no direito da concorrência, e algumas delas até contraintuitivas. O que você visa quando você protege o mercado em si, o direito de competir pelo mérito? Você quer sempre, como isso o Luciano já adiantou, né, diminuir a assimetria da informação. Quanto mais informação estiver disponível para os participantes, mais concorrência no mérito você vai ter. Tá? Se as pessoas estiverem informadas, existem 50 produtos dessa categoria. Essas 50, eu sei das propriedades da qualidade de cada um deles, e eu sei qual é o preço, em que loja o preço está mais barato, isso se todo mundo souber, todo mundo tende a tomar a decisão mais racional. Tudo bem que a gente vai entrar com behavioral economics, talvez não sejam tão racionais assim, mas, em princípio, as pessoas vão comprar o produto que elas mais querem pelo melhor preço disponível, certo? Então, aumento da informação é um bem em si para o mercado e na defesa. A segunda coisa são as chamadas barreiras à entradas, né? Que você tem, tem um número de incumbentes, né, as pessoas que já estão, as firmas que já estão participando de um determinado mercado, e esse determinado mercado, se eu quiser entrar, eu tenho que fazer
um investimento muito grande em, eu não sei, se eu produzir alumínio, por exemplo, tem que construir uma fábrica gigantesca e ter uma hidrelétrica do lado, porque consome muita energia. Então, é um investimento muito grande. Agora, se é uma loja, eu preciso ter o aluguel, talvez no lugar, a barreira à entrada é diferente. Mas se você tem, cada mercado tem o seu. Mas, em princípio, né, tudo do direito da concorrência se orienta para você diminuir as barreiras à entrada em qualquer mercado, né? É fazer mais fácil isso que o Luciano falou no penúltimo slide dele, que era da livre entrada e saída dos participantes, de cada um dos mercados. E aí, é nesse ponto, feito esse breve introito, eu queria passar por 2 pontos que eu acho muito importantes quando nós falamos dessa questão, da questão do AdWords e a questão do uso de marcas como palavra de busca, né? A primeira coisa, olha, e pegando o exemplo do Luciano das ruas, né? Vamos lá, né? Eu quero abrir, bom, eu sou um novo entrante, quero entrar no mercado de vestidos de noiva, certo? Qual é a minha decisão nacional? Vou abrir a Della Valle Vestidos de Noiva, a noiva mais bonita. Ok. Onde é que eu vou? Eu deveria ir na Rua São Caetano, né? Ali que é onde tem as ruas, é a rua temática de São Paulo, lá no centro da cidade, na Rua São Caetano. Ou, se eu tenho uma loja online de vestidos de noiva, compre o seu vestido de noiva aqui, a gente despacha para você por Sedex. Onde é que eu vou botar o meu anúncio? Se eu vou abrir alguma coisa em contrato em termos de vestido de noiva, né? É lá na Rua São Caetano, porque eu sei que 50% ou mais das pessoas que estão passando por aquela rua num determinado momento estão procurando noivo, vestido de noiva. Então é ali que eles vão olhar. Eu posso, ao contrário, comprar um outdoor ali no Obelisco da 23 de maio e colocar, mas ali, assim, de cada 1000 pessoas que estiverem passando, carros que estiverem passando por lá, um vai estar interessado em vestido de noiva. Qual é a decisão econômica mais sensata? É você fazer na Rua São Caetano e provavelmente você vai pagar menos, né? Por conta disso. E logo, se você gasta menos para atingir o mesmo público, né, você naturalmente está reduzindo a barreira, uma barreira à entrada, certo? E aí voltamos, né? Está falando quando eu vejo os exemplos que a Camila mostrou, isso é muito claro, né? O exemplo que o Luciano falou de novo. Vou botar um anúncio no Jornal Nacional, que vai me custar alguns milhões de reais, 200 milhões de pessoas vão ver, 200 milhões de brasileiros, está todo mundo ligado no Jornal Nacional, dos quais 1 ou 2, 3, 10% sejam, estão interessados no meu produto, pode ser qualquer um. Ao passo que, se eu posso segmentar a minha publicidade, eu tenho um alcance muito mais efetivo, infinitamente mais efetivo, com um investimento muito menor. Logo, isso naturalmente reduz barreira à entrada, e reduz barreira à entrada, assim, para qualquer novo entrante, é muito mais barato eu anunciar segmentadamente do que não, certo? Quando nós temos, quer dizer, e aí, estando nesse... uma das formas de segmentação é por produto, por região geográfica, e eventualmente, usando, mas eu vejo como um uso justo, um fair use da marca, eu poder usar lá, eu poder usar isso, veja, genericamente para onde eu quero estar. Se eu quero estar na Rua São Caetano, provavelmente eu vou colocar vestido de noiva como palavra para eu aparecer, de publicação. E é isso que e eu acho que é isso que o AdWords permite também. É uma segmentação maior. Claro que pode haver, pode existir violação marcária ao se fazer isso, se você se confundir,
Se isso for, mas isso só é aferível no caso concreto. É só caso a caso, não uma vedação genérica. Eu acho que uma vedação genérica é diametralmente oposta ao que eu entendo que seja a melhor interpretação do direito da concorrência. Certo? Eu estou barrando uma coisa, vamos voltar, Coca-Cola, Guaraná Antártica. Tá bom, se eu faço, ninguém vai confundir Guaraná Antártica com Coca-Cola. Tá certo? Mas você pode ter uma... Agora, se eu fizer Coca-Cola e puser lá com a letra mais ou menos parecida com a da Coca-Cola, aí sim haverá uma violação marcada. Mas você não pode, por conta deste desvio, atingir direitos que são gerais da sociedade de proteção da livre concorrência, no fim do dia, de proteção do mercado. Né? E isso serve tanto como barreira à entrada, como para as questões de informação. Por exemplo, eu quero comprar, sei lá, Coca-Cola. Estou disposto a pagar R$10 por uma garrafa PET de 2 litros de Coca-Cola. Mas aí me aparece, Guaraná Antártica 5, talvez eu mude, porque os economistas falam, meu preço de reserva, né? Eu vou mudar a minha cabeça, eu prefiro comprar uma outra coisa, eu sei que não é a mesma, mas eu compro com outro, eu tenho a informação. E aí a decisão, consumidor soberano, vou trazer. Então, é muito importante que essa informação também esteja presente. De novo, volto a dizer, isso não quer dizer, não é permissão de violação marcária. É deixar a aferição de uma potencial violação marcária, de uma concorrência desleal e não violação do direito antitruste, para o caso concreto. Né? Eu acho que essa é uma diferença importante, tanto do ponto de vista de simetria da informação, de qualidade da informação, de mais informação para o consumidor, quanto de barreira à entrada. Eu acho que são dois aspectos muito pró-competitivos dessa prática. E contra ela, eu acho que é contra a melhor interpretação do direito da concorrência. Só um outro ponto de direito da concorrência que eu gosto muito do direito da concorrência, entre outras coisas, porque ele acho que tanto quanto o Marcaro, ele é um direito mais internacional. Né? Porque, no fim do dia, e você que é de Law Economics, Luciano, direito antitruste, 90% dele é microeconomia, se não mais. E a microeconomia ela é a mesma aqui nos Estados Unidos, as pessoas na Europa, na China, funciona mais ou menos do mesmo jeito. Certo? E por isso essa transposição, muitos dos conceitos são transpostos muito mais facilmente do que quando a gente está no âmbito da dogmática, né? Que você tem que se conformar com um princípio geral, etc. E aí, eu já quero terminar, que eu estou estourando o meu tempo aqui, nós temos um ponto que vedar o AdWords, né? Genericamente, essa vedação genérica, está colocando o Brasil na contramão do entendimento do mundo. Certo? Nós temos, nos Estados Unidos, no FTC, né, que também cuida de direito da concorrência, cuida de direito do consumidor também, mas cuida de direito da concorrência, e no DJ Comp da União Europeia, eles já se pronunciaram no seguinte sentido: acordos que excluam mutuamente o uso de marca entre partes, né, como o AdWords, é um acordo anticoncorrencial. Certo? Aliás, não é cartel, mas é um primo do cartel. É uma prática concertada de concorrentes, é uma prática horizontal. Então, imagine o seguinte: a Tatiana é do Demarest, eu lá do Marchini, Botelho e Casel, eu chego para ela e falo: Tatiana, vamos fazer um acordo? Eu não vinculo o meu escritório quando alguém digitar Demarest, e você faz o mesmo com relação ao meu escritório. Vamos fazer esse acordo? Este acordo foi considerado anticoncorrencial, tanto por uma autoridade americana quanto por uma autoridade europeia. Tudo bem que na europeia era vertical, era uso de revendedor, era o caso Guess. Tá? Mas, mesmo assim, os dois foram considerados uma violação do direito da concorrência. E aí dá um pouco de... A gente fica pensando, né, tem algumas decisões que a gente tem visto ainda, acho que só na Justiça Estadual, aliás, só na Justiça Estadual até agora, que tendem a vedar genericamente, fazer uma vedação genérica e não no caso concreto, como por violação marcária própria. Né? Se não estão colocando o Brasil no lado contrário do mundo e
talvez dando com um carimbo de poder judiciário, que em outros lugares é considerado uma vedação, uma ofensa ao direito à concorrência, né? Então, às vezes a gente tem alguns aspectos contra-intuitivos quando a gente traz discussão de direito antitrust, mas é esse o ponto que nós estamos. Então, um pouco de cuidado com interpretações muito rápidas, ou que considerem apenas, eu sei que nós estamos aqui num congresso da BPI, mas que considerem apenas e tão somente uma visão marcária, quando há outros aspectos maiores de ordem pública a serem considerados. E com isso, acho que eu estourei bastante o meu tempo, mas muito obrigado pela atenção. Excelente, Luciano Martim, obrigado. Eu acho que a ideia era exatamente essa, trazer o conceito com vários ângulos diferentes, né? Eu vou passar a palavra, a Camila tem mais um pedacinho da fala dela que a gente queria trazer, não sei se o Luciano quer falar antes, ou se posso passar para ela e depois você fecha com algum comentário, você queria comentar alguma coisa adicional do que ele falou, né? Então, vamos lá, Camila, por favor. A gente viu aqui, né, pela fala do Luciano, do Martim, que realmente essa discussão de Google Ads e os termos de busca e a marca registrada, ela passa por várias partes do direito, né? Ela não fica restrita só à marca. A gente tem aí muitas questões que devem ser levadas em consideração. E, particularmente, na questão de direito do consumidor, a gente tem sido questionado no sentido de, mas será que o consumidor realmente não se confunde? Ele realmente tem a informação clara. Quando ele busca Coca-Cola e acha Pepsi, ele percebe que é Pepsi? Ele percebe que ele está encontrando uma coisa que é similar e não aquilo que ele realmente buscava? Então, aqui eu queria trazer 2 pontos nesse aspecto, especificamente de direito do consumidor. A primeira coisa é que o Google tem políticas, então, obviamente, que não existe uma permissão irrestrita com relação à marca. E na nossa política, é claro, no sentido de que, se um anunciante utilizar uma marca registrada no texto do anúncio, isso não é permitido. E por que não é permitido? Porque aqui a gente entende que, daí sim, tem um terceiro utilizando claramente a marca do concorrente, e entendemos que o consumidor pode se confundir, porque aí ele digitou Coca e Pepsi está lá no Coca está no texto do anúncio da Pepsi, e ele clicou ali rápido, foi levado para o site e, de repente, fez uma compra que não era o que ele queria, enfim, se perdeu. Então, a gente tem uma política clara nesse sentido para garantir essa separação aí. O segundo ponto é com relação à percepção do consumidor. Então, nós rodamos uma pesquisa, ela foi feita no ano passado, foi feita de forma 100% online, onde a gente queria entender se o consumidor se julga capaz de reconhecer o que é anúncio e o que é busca orgânica, e se ele, na prática, efetivamente entende. O resultado que a gente obteve foi de que 92% dos entrevistados se julgam capazes tanto de identificar o que é anúncio do que é busca orgânica. Então, não, beleza, eu sei, tá claro para mim, eu sei sim o que é uma coisa e o que é outra. E aí, quando a gente coloca na prática, então, depois dessa pesquisa, a gente mostrava telas para o consumidor, né? Clica onde é anúncio e clica onde é busca orgânica. E aí, nessa fase, a gente teve um resultado aí de mais de 87% dos entrevistados clicaram corretamente no que era anúncio. Eles não confundiram a busca orgânica. Não, eu sei o que é anúncio, realmente, isso é anúncio, não tem nada a ver. O resultado que a gente teve que nos impactou um pouco mais foi já o contrário. Clica no que é busca orgânica. E aí, na busca orgânica, a gente teve aí um número de 31% dos entrevistados que acharam que a busca orgânica era anúncio. E o que a gente entendeu disso, então, na prática, né? É que acho que com essa coisa do cada vez mais estarmos online, comprando online, fazendo todas as nossas atividades online, etc.,
a gente vê que o consumidor ele está cada vez mais desconfiado, no final das contas. Opa, será que realmente isso aqui é o anúncio, é a busca? E o que foi que fez o consumidor ficar, na verdade, o usuário ficar com essa confusão? Aqueles resultados de busca orgânico que são mais granulares, né? Então, você tem ali o site, vamos dizer, Americanas, e aí embaixo você tem fogão, máquina de lavar, geladeira. Esse tipo de resultado confundiu um pouco mais o usuário no aspecto disso, é um anúncio ou é um resultado de busca orgânica. Mas, no final, o que a gente entendeu disso é que o consumidor ele não se confunde. É claro para ele, o que é bacana para a gente, porque, além de tudo, o Google busca, sim, que o consumidor ele tenha as informações claras. Então, relembrando um pouquinho aqui, qual é a missão do Google? É trazer informação clara e útil para o usuário. Se eu trouxer para o usuário informações que ele não precisa, a minha ferramenta não presta, não serve para nada, certo? Então, eu quero que o usuário encontre o que ele busca. Então, até quando a gente fala de anúncio, está escrito lá do lado anúncio, mas como a gente sabe que as pessoas, às vezes, passam rápido, enfim, podem se confundir, a gente quando a pesquisa. Mas mostrou isso que não existe confusão. O consumidor, ele cada vez mais ele sabe identificar aquilo que ele vê na internet, a informação que é disposta ali para ele. E também, então, nesse sentido, não haveria aqui um prejuízo, seja para o detentor da marca, porque o consumidor sabe aquilo que ele busca, sabe localizar, tem as informações, seja para o próprio consumidor, no sentido de informação clara. Perfeito. Acho que essa busca é algo impactante, significativo e reflete bastante o ponto de vista do consumidor e exatamente tudo que a gente está falando. Luciano, você quer complementar, por favor? Que ficou um pouco corrido e o Martim não teve a possibilidade de usar meu slide. Ponto 1. Só uma brincadeira. Um ponto que eu queria chamar a atenção, de fato, que o Martin mencionou, é que acho que uma das grandes vantagens da análise econômica do direito é a gente ter uma ferramenta analítica que não tem local. É ciência, assim como a medicina. Minha mulher é psicóloga, né? E a psicologia, o ser humano é o mesmo, né? E é isso que permite que exista as teorias que servem para explicar o ser humano nos Estados Unidos, servem no Brasil, enfim. Então, com isso, a gente consegue avaliar um pouco, ter uma ferramenta analítica de entender por que existe propriedade intelectual, se ela existe no Brasil, nos Estados Unidos, em tudo que é lugar, de economias de livre mercado, né? Também a gente possa entender por que tem propriedade, por que tem contrato, tudo isso é a base de uma economia de mercado, e isso a análise econômica explica bem. Se a gente for muito dogmático e ficar dentro do castelo, a gente esquece que o próprio Kelsen dizia que os ramos do direito são uma mera para ensino, né? No fundo, a gente, como advogado, juiz e tal, a gente tem que resolver problema concreto. E a solução do problema concreto passa por interdisciplinariedade dentro do direito e transdisciplinariedade do direito com economia, psicologia, ciência política, né? Então, um caso que chega no Supremo, no STJ, tá, agora é requisito do próprio recurso especial, tem que ter relevância. Como é que eu vou saber o que é relevante se não tem uma ferramenta de mensuração? Enfim. Então, acho que essa fala ali do Martim é interessante por isso. Sem dúvida. Só lembrando, quem tiver perguntas, a gente está chegando próximo ao fim aqui do nosso painel, a gente ainda tem 10 minutinhos finais, a gente ainda vai passar uma rodada final de comentários, mas se alguém tiver pergunta também online, eu estou aqui com podendo receber também as perguntas online. A gente tem 2 perguntas, acho que a Letícia levantou a mão primeiro, eu peço, e depois o Gustavo. Olá, obrigada. Eu sou Letícia Danen, sócia de Guzmão e Labruni. Citando o professor, eu não vou resistir à tentação de fazer uma pergunta, até porque eu me sinto bem confortável, fui colega de classe do Martim, ficou irresistível. A gente está falando aqui de sopesamento de direitos, né, e um bem que o direito visa tutelar, que é um mercado saudável, a livre iniciativa, a livre concorrência. De outro lado, a gente está falando de um direito proprietário. E aí, olhando na perspectiva da relação entre a plataforma e o anunciante apenas, eu concordo nos 2 aspectos que foram tratados aqui. Não há uma violação do direito de marca, porque o bem não é usado como marca para fazer essa condução subjacente na plataforma.
Não há dano ao consumidor. Não vejo, concordo com todas as ponderações, não acho que o consumidor é enganado ou lesado. Mas há uso de um direito proprietário. A marca é um direito proprietário, pertencente a alguém, e temos princípios do direito civil que cuidam disso. Como a gente pode, na relação entre a plataforma e o anunciante, a plataforma se remunera nesse uso a cada vez que essa marca é utilizada para o fim de conduzir a um outro resultado que sai como anúncio. E aí eu venho aqui fazer a provocação que para mim é irresistível. Como é que os palestrantes resolvem essa equação? A utilização de um bem proprietário que gera ganho econômico para a plataforma que pertence a terceiro. E aí o exemplo muito besta que eu pensei aqui é que se eu tomar a caneta Bic da minha amiga Ana Lúcia e resolver utilizar essa caneta não para escrever uma mensagem, mas para tirar tudo e soprar um chumbinho no pescoço do colega, eu estou usando um bem proprietário de outra pessoa, sem a sua autorização, para uma finalidade que não é a finalidade precípua da caneta, que é escrever. Então, eu estou usando uma marca para uma outra finalidade, que não é a finalidade de identificar o produto do titular da marca expressamente quando há essa condução subjacente. Essa é a minha pergunta. Quem quer responder primeiro? Quer. Então, por favor. Bom, eu até critiquei. Alô? Eu não critiquei a dogmática, né? Eu fiz até uma piada, mas ela nos ajuda a resolver casos concretos, né? Então a gente teria que ir para o caso concreto. Acho que acredito quando há uma enganosidade e aí o consumidor está induzido em erro ou um dos anunciantes está usando de fato a marca de outro indevidamente, aí teria um problema. Você simplesmente usar como ferramenta de busca, para mim, é análogo a ir... Aliás, eu fui esse final de semana, me lembrei do nosso painel, porque eu fui almoçar num lugar até famoso em São Paulo e tinha um cara distribuindo um folheto de um outro restaurante ali na porta. Eu tendo a ver este caso, não como você descreveu, né, porque bons advogados aí constroem uma narrativa que parece que vai num caminho. Para mim, o exemplo seria mais como eu estou descrevendo, ou seja, é o cara que distribui um folheto na porta do outro restaurante e diz, olha, já foi aqui, pode ir lá. Então, eu não vejo um uso do direito de marca, porque daí, justamente, todo direito tem uma função. Quer a gente goste, eu até sou bastante crítico, mas está na Constituição, função social. Os institutos jurídicos do direito civil também foram funcionalizados já no século XX, né? Então, tem função social do contrato, da marca. Então, ela serve a alguma coisa. Para que serve esse direito? E não vejo como este direito seria amplo o suficiente para tirar o cara que está distribuindo o folheto ali numa economia de mercado. Ou, acho que, de fato, o problema estaria em o uso, sim, de dizer... E acho que aí, quando eu estava na Senacom, eu cuidava de... Era atribuição da Senacom, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria. E ali, sim, no campo da internet, você tinha sites que davam a entender que era de uma marca e não eram, né? Então, ali, sim, eu via um problema grave e acho que ali que tinha que estar o esforço, inclusive, das autoridades públicas. Acho que, para complementar, eu queria trazer um pouco também a ótica de quando... Queria trazer para o offline, né? Então, quando nós vamos ao supermercado, a gente tem toda a dinâmica das gôndolas de supermercado. E os detentores, né, daquele produto, eles pagam mais, inclusive, para ficar mais à vista do consumidor, num melhor lugar da gôndola e etc. E quando eu chego lá e questiono o funcionário, onde eu encontro o molho de tomate Pomarola? Ele me aponta o molho de tomate Pomarola e, ao lado, eu encontro Quero, Barilla e vários outros. Então, a minha visão é nesse sentido, de quando a pessoa faz uma busca na ferramenta de busca e ela usa ali uma marca e ela encontra outros resultados, isso traz mais informações para ela. E não necessariamente eu, consumidor, porque eu encontrei um molho da Barilla, eu vou comprar o da Barilla e não o molho que inicialmente eu queria. Mas eu estou tendo a possibilidade de encontrar essas outras informações e aí tomar uma decisão, de repente, mais consciente e etc. Bom, acho que está respondido, mas não podia deixar de falar, agradecer a pergunta da
da Letícia, eu vejo, na verdade, como um dos usos permitidos, né? Veja, você pode usar, eu posso citar um concorrente, um nome de marca, e fazer publicidade comparativa. Publicidade é lícita. Eu posso fazer isso. E aí a Globo, se for na Globo, também ganha dinheiro com a veiculação daquilo. Não há um problema em si necessariamente. E aí você que é uma grande especialista de propriedade intelectual pode dar alguns exemplos melhores que o meu, mas o que me ocorre é, por exemplo, o uso de paródia. Eu posso fazer paródia, eu posso ter alguns usos permitidos, né, que, enfim, não é uma violação, né, senão, se for levar no limite, eu não posso nem citar uma outra obra acadêmica, né. Então, no caso da BIC, aí você pode soprar chumbinho e aí virão consequências do seu ato concreto, né? Não há uma vedação genérica de jamais não deverás utilizar canetas BIC para soprar chumbinho no seu vizinho. É como eu vejo, né? Não sei. Obrigada. A gente tem uma outra pergunta ali. Não tem nenhuma pergunta online por enquanto. Se tiver, por favor, me enviem aqui. Boa tarde a todos. Parabéns pelo painel. Acho que esse tema, por natureza, ele é instigante, desafiador, né? Porque eu já refleti muito sobre esse tema. Assim, eu sou sensível ao argumento da Letícia quando ela fala da questão da concorrência. Eu acho que é importante. Por outro lado, também sou sensível ao argumento de quando a gente examina a função marcária e vê como se dá a dinâmica da AdWords, né? E a gente fazendo esse exemplo que eu gosto muito, que a Camila deu, que é, por exemplo, da loja de departamento, né? Você está buscando a camiseta da Calvin Klein, mas você chega lá do lado e você vê a da Ralph Lauren que está mais barata. Qual seria o problema disso, né? E eu estou vendo o painel, todos estão, né, argumentando no sentido de que não é infração. Mas aqui, pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente tem visto, né, a jurisprudência se consolidando no sentido contrário. Hoje, eu acho que só um juiz das varas empresariais entende que não é infração e só um desembargador das duas câmaras entende que não. Examinando essa jurisprudência, pessoal, tem dois aspectos que me chamam a atenção. Eu acho que existe uma superficialidade em relação à ausência do uso marcário, né? Porque eu acho que assim, o que a Letícia falou, a marca ali ela não está sendo usada para identificar e distinguir o produto ou serviço, né? Ela está sendo usada simplesmente para acionar o mecanismo de busca. Então, eu acho que existe uma falta de profundidade nas decisões em relação ao uso marcário. E dois, eu acho que existe, talvez, e aí eu acho que cabe a nós, advogados, talvez também, né, trabalharmos melhor isso, a questão de demonstrar a possibilidade ou não de confusão por parte do consumidor, né? E aí com pesquisas de opinião, e eu gostaria de perguntar para a Camila exatamente isso. Você não acha, Camila, que existe uma superficialidade dos nossos magistrados ainda com relação a essa questão de entender a questão do uso marcário para distinguir e de identificar os produtos e serviços? E dois, né, na experiência do Google, né, lidando, acho, com diversos casos do gênero, também não poderia, talvez, ser melhor comprovada essa questão da ausência de confusão por parte do consumidor? Obrigada pela pergunta. Eu acho que, na verdade, não tanto superficialidade, mas sim, talvez, uma dificuldade com a ferramenta em si. Eu acho que a gente está num mundo cada vez mais tecnológico, as ferramentas estão cada vez mais desenvolvidas e muitas delas têm aspectos que são efetivamente complicados de entender como funciona, como aciona e etc. Então, eu acho que o nosso trabalho que nós temos feito, e aí respondendo também a sua segunda pergunta, é de demonstrar todos esses pontos, seja para os juízes de primeira instância, para os desembargadores, até preparar um caso efetivamente para o STJ, no sentido de como a ferramenta funciona, quais são as opções de escolha, o que ela traz para o consumidor. A marca não é utilizada no sentido de eu quero me apossar dessa marca, mas sim como um termo de busca e fazer esse trabalho. E a gente tem sim muitas decisões negativas, né, contrárias ao nosso posicionamento, mas nos últimos tempos a gente tem conseguido aí uma mudança nessas decisões. Então, a gente já tem alguns juízes de primeira instância que têm mudado, sim, o entendimento deles sobre esse assunto. Essa pesquisa que a gente fez de consumidor é uma pesquisa que a gente começou a apresentar tem um mês, ela é bem novinha, a gente tem levado esses pontos para os juízes, isso tem chamado a atenção, estamos trabalhando com o tribunal. Então, acho que é um trabalho de formiguinha que ele acaba abrangendo
todos esses aspectos aí de tecnologia, de internet, que é no ponto de a gente se familiarizar, entender como funciona e assim seguir adiante. Gente, infelizmente, eu vou ter que encerrar aqui o nosso painel, agradecer muito os nossos palestrantes, doutora Camila, doutor Luciano, doutor Martim, agradecer a presença de todos, as perguntas. Foi um prazer ter todos vocês aqui e o pessoal online também. Muito obrigada a todos.